Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de formação geral básica. Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre um tema voltado à produção e atualização de registros dinâmicos, ou seja, vocês vão aprender como produzir esses registros e compreender o que é. Na verdade, o que é um registro? Será que quando você vai lá, vai fotografar, que você pede para alguém dizer assim, registre esse momento para mim. O que vocês entendem como registro? Então, vocês vão compreender cada uma dessas características e também aprender a produzir tudo isso. Então, vamos lá. Nesse sentido, o que são esses registros dinâmicos? Eu quero que vocês possam refletir. A aula já começa com essa interrogação nesse sentido de vocês observarem uma palavra-chave, que no caso aqui é a palavra registro, e pensar sobre ela. Será que é o registro de água? Será que é o registro, a certidão de nascimento? Ou será que é o registro, por exemplo, como eu falei para vocês agora há pouco, de fotos? O que seria esses registros dinâmicos? Então, segura aí a sua resposta até nós compreendermos pouco a pouco o que é. Nesse sentido, os registros dinâmicos, eles são textos que podem ser modificados e atualizados com frequência, refletindo informações atuais, novas ideias ou mudanças no contexto. Olha só o nome, registro dinâmico. Quando você pensa em dinâmica, você pensa que é algo mais livre. Ou seja, esse registro dinâmico que você faz, ele permite a sua atualização. Ou seja, você vai a uma palestra, você está lá no auditório, na plateia, você tem lá o seu caderninho, as suas canetas, e conforme o palestrante ele vai falando, você vai realizando as suas anotações, ou seja, você vai realizando os seus registros. A cada vez que o palestrante vai falando uma nova menção, algum fato, você pode inserir novamente nesse registro, ou seja, você tem a permissão de fazer uma atualização desse registro que foi realizado. Por isso que o nome é registro dinâmico, porque você tem essa liberdade. Então, nesse sentido, nós temos alguns exemplos, como por exemplo, os relatórios escolares, as notícias, os blogs, os diários, os relatórios de atividades, registros de leitura ou pesquisa. Porque aqui são documentos que você faz o documento, você salva o documento e depois você pode ir lá e editá-lo. Da mesma forma, é quando você está realizando um trabalho de forma escrita e você escreve lá os rascunhos. Isso são um exemplo de um registro dinâmico. Depois que você finaliza, que você já colocou todas as informações que você quis, você passa a limpo em uma nova folha, uma folha oficial, e torna esse registro ali como único. Então, os registros, eles são presentes, né, toda nessa nossa vida em sociedade, seja na escola ou até mesmo no trabalho. Nós temos os tipos de registro. Por quê? Como eu citei para vocês, nós temos o registro desde um registro que vai, por exemplo, em uma palestra, a como um registro de um relatório escolar. Por isso que nós temos essas tipologias. Nós temos o tipo formal, o tipo informal, coloquial. Por quê? Quando você está fazendo uma pesquisa de campo, por exemplo, você vai lá, você se baseia em dados, você faz análises práticas, isso é um registro do tipo formal. Agora, vamos supor, vamos voltar lá no tempo, lá na infância, quando surge aquele famoso diário. Cada um tem o seu diário, que vai escrever lá como foi o seu dia a dia, o que aconteceu, que se torna aquele livrinho ali guardado, as 7 chaves. Aqueles registros que você realiza ali naquele diário é algo
informal, é algo coloquial. Por quê? Lá você não se preocupa, por exemplo, em seguir normas da gramática. Você escreve como se você estivesse conversando com alguém. Então, por isso que existem os tipos de registro: formal, coloquial e o técnico. Vamos observar agora como é as etapas de produção e atualização. Por quê? No início da aula, nós falamos que vocês iriam aprender o que é produzir um registro dinâmico. Então, agora vocês vão aprender passo a passo de como realizar isso. O passo 1 é o planejamento do registro, ou seja, vocês têm uma pergunta inicial aqui. O que você quer registrar? Qual é o objetivo do texto? E é importante vocês definirem o gênero. Você está escrevendo, por exemplo, no seu diário, você está escrevendo algo pessoal, ou você está realizando um trabalho da escola. Você precisa definir esse gênero. É um diário, é um relatório, é uma notícia, é um comentário, é um resumo. Um exemplo prático aqui. O objetivo é registrar a leitura de um capítulo do livro Dom Casmurro. O gênero seria o quê? Um diário de leitura. Sabe o famoso fichamento? O fichamento, ele é um exemplo de um registro. Por quê? Lá você vai registrar os pontos mais importantes. O fichamento pede o quê? Que você faça ali por tópico, organize qual foram os pontos mais importantes que você achou do livro. Esse exemplo é muito recorrente nas aulas, não somente na aula de língua portuguesa, mas vamos pensar que o professor de história passou um resumo. Esse resumo você vai colocar lá o que você acha de mais interessante, quais foram ali as informações pontuais. E aí você vai organizar. Qual é o objetivo? O objetivo é realizar um resumo. A partir do quê? Qual é o gênero? O que é mais importante? Então, inicialmente, todas essas perguntas são ponto de partida para vocês realizarem essa produção. A produção desse texto inicial, essa textualização, escreveu o texto considerando coerência, ideias conectadas e coesão, o uso de conectivos. Por quê? Nós falamos lá sobre os tipos de registro, o formal, o informal, o coloquial e o técnico. Vamos pensar que você está realizando um relatório. Esse relatório, ele precisa seguir a norma do padrão da língua portuguesa. Você precisa ver se o texto tem coerência. O que é coerência, professora? Coerência é aquilo que faz sentido. Será que o primeiro parágrafo, ele tem sentido com o segundo, tem sentido com o terceiro? O que é coesão? É essas palavras, essas frases, elas estão interligadas de forma correta? Será que os conectivos que você utilizou, realmente ele faz essa ideia de conexão entre os parágrafos ou não? Por isso que nós já observamos também como é a estrutura de um texto, o que é os conectivos. Por exemplo, quando você chega lá na conclusão, você tem normalmente aquela palavrinha-chave, quando você fala portanto, que sinaliza ali que vai finalizar. Então, os conectivos, eles servem para isso, para conectar realmente um parágrafo, as ideias, as palavras umas às outras. Então, a dica é sempre começar com frases curtas e depois expandir esse pensamento. E um exemplo aqui de registro inicial. Hoje eu li o capítulo em que Bentinho e Capitu se conhecem melhor. Achei interessante a forma como Machado de Assis descreve a amizade deles. Então, aqui nós temos um exemplo de um registro inicial. Esse registro inicial, ele está falando sobre o quê? Está falando sobre uma obra que é bem famosa, falando da nossa literatura brasileira, que é o Dom Casmurro, do nosso Machado de Assis. Então, percebam que aqui a ideia, ela tem um início, meio e fim. E todos os pensamentos aqui, eles foram organizados e a partir desse ponto inicial, você continua o seu desenvolvimento, seja um registro dinâmico no tipo formal ou também informal.
Agora, algo que é muito importante toda vez que nós estamos falando sobre produção de textos, sobre produção textual, sobre a nossa famosa redação, o que é importante? A correção, a revisão. Por quê? Todo texto, quando ele é escrito, ele precisa ser relido e passar por esse processo de revisão. Porque quando nós estamos nesse processo de desenvolvimento, de escrita, nós estamos aprendendo. Então, muitas vezes, a rapidez também, ela não ajuda você. Por quê? Quando o professor, a professora passa a produção textual, você quer acabar rapidamente ali com aquele texto, você quer fazer a produção ali de um jeito mais curto. E nessa rapidez, o que você faz? Às vezes você coloca uma palavra errada, às vezes o seu parágrafo você não percebe durante a escrita que ele não está seguindo o padrão da língua portuguesa, como a coerência, como a coesão. Então, você revisando, você consegue perceber onde você errou. Então, ler o texto atentamente e perguntar: todas as ideias, elas estão claras? A repetição desnecessária de palavras? A pontuação está correta? O vocabulário, ele é adequado? Por isso que quando você recebe lá o seu textinho, ele está todo ali rabiscado de vermelho, porque você fez o texto inicial e você entregou daquele jeito, sem fazer esse processo de revisão. É por isso que normalmente as provas já vêm com aquela folha de rascunho, justamente porque a revisão ela é um ponto essencial nesse processo de escrita. Então, escrever um texto, escreve o texto, relê o texto e observa onde você errou. Vamos lá, um exemplo. Aqui eu coloquei para vocês um texto de um aluno, por isso que esse texto aqui ele vai ter erros. Não é erro da aula, não é erro do slide, a intenção é realmente trazer um trecho que tivesse essas marcações para nós fazermos a análise e mostrar como seria esse trecho revisado. Então, vamos lá. O texto do aluno. Hoje, na aula de História, nós estudamos a independência do Brasil. Eu aprendi que Dom Pedro gritou às margens do rio Ipiranga e que o povo ficou muito feliz. Foi uma aula legal, mas tinha muito texto para ler. Agora, olha só, nesse primeiro momento, o que vocês conseguem observar aqui de errado? Hoje, na aula de História, nós estudamos a independência do Brasil. Será que esse nós, ele é certo? Será que isso realmente, seguindo o padrão da língua portuguesa, essa forma informal, ela está correta nesse sentido aqui? Não. Então, olha só o texto revisado. Hoje, na aula de História, olha só a marcação também das vírgulas, dessa separação de forma sintática. Hoje, vírgula, na aula de História, vírgula, nós, agora de forma adequada, com acentuação, estudamos a independência do Brasil. Olha só como a independência do Brasil também tem uma marcação muito importante, que é o quê? Começar com a letra maiúscula. Então, no texto do aluno estava com a letra minúscula e depois passa-se a letra maiúscula. Aprendi que Dom Pedro proclamou a independência às margens do rio Ipiranga. Por quê? A palavra gritou, ela soa de forma muito informal. Então, você aqui teve uma substituição. Proclamou a independência às margens do rio Ipiranga e que o povo ficou muito feliz. Foi uma aula legal, mas havia muitos textos para ler. Aqui também tem outro errozinho de gramática, que é a questão do mais. Aqui o mais no sentido, ele usou como sentido de adição, que é o mais com i, mas o correto seria o mais sem o i, que é nesse sentido de porém, havia muitos textos para ler. Então, perceba o quanto é importante esse processo de revisão.
Você observa onde você errou e você corrige. Ah, professora, mas eu não tenho o domínio da língua portuguesa, eu não sei como escrever algumas palavras, eu tenho muita dúvida. Por isso, realmente que é importante o processo de leitura, porque na leitura você observa como as palavras são escritas, e nesse processo de escrita, você também, quanto mais você escreve, você vai também aprendendo como a escrever, observa os erros e acaba não repetindo mais esses erros. Então, isso tudo é fruto de uma produção e de uma prática. Agora, observações da revisão que nós acabamos de analisar. Nós observamos a correção do nós, depois fomos para o nós da forma correta, o ajuste da palavra independência, a substituição do gritou por proclamou, a correção também das margens, a questão aqui da acentuação da crase, o ajuste da palavra mais e mais, essa conjunção de contraste e essa reformulação também do sentido de tinha muito texto para ler do que havia muitos textos para ler. Então, essas observações da revisão, como eu falei para vocês, é um ponto muito importante. Então, pessoal, agora nós vamos para a nossa atividade. Vocês vão observar e testar o conhecimento de vocês. Será que ficou claro o que é um registro dinâmico, os tipos de registro dinâmico, como produzir um e a importância da revisão? Então, vamos lá. Essa atividade aqui é uma atividade simples, é uma atividade de completar as lacunas. Então, aqui vocês têm um trecho e vocês vão completar a partir desse banco de palavras. Então, vamos lá. A língua portuguesa, ela possui diferentes formas de uso, chamadas de... Qual palavrinha aí disponível no banco de palavras você colocaria ali? Formal, informal, registro, competência, coloquial, técnico, elaboradas. Então, vamos lá. Que variam conforme a situação de comunicação. Quando escrevemos um e-mail para a diretoria da escola, devemos usar um registro mais... E aí? Seria informal, formal, coloquial, técnico? Diferente daquele que usamos em uma conversa no WhatsApp com amigos, que é uma linguagem o quê? Informal, técnica, e aí? A capacidade de adaptar a linguagem a diferentes contextos chama-se... É um registro, é uma competência. Expressões como tipo assim, mano ou tá ligado são características do registro, é um registro técnico, coloquial, muito comum entre os jovens em situações de informalidade. Em um artigo científico ou relatório escolar, espera-se que o aluno utilize um vocabulário mais formal, técnico e frases mais curtas, longas, elaboradas. E aí, lendo o trecho e observando as palavras que estão disponíveis no banco de palavras, quando vocês vão encaixando, faz sentido para vocês ou não? Então, preencham aí com a palavrinha que vocês acham que é e nós vamos seguir para a nossa correção. Aqui nós observamos que a língua portuguesa ela possui diferentes formas de uso chamadas de registro, que foi o que nós compreendemos na aula, que variam conforme a situação de comunicação. Quando escrevemos um e-mail para a diretoria da escola, devemos usar um registro mais formal. Isso mesmo, se você colocou a palavrinha formal, você acertou. Diferente daquele que usamos em uma conversa no WhatsApp com amigos, que é mais, isso mesmo, a linguagem informal. A capacidade de adaptar a linguagem a diferentes contextos chama-se competência comunicativa, ou seja, tem essa competência de se adequar a diferentes contextos. Expressões como tipo assim, mano ou tá ligado são características do registro coloquial, e isso é muito recorrente nessa linguagem de vocês, mas adolescente. Muito comum entre jovens em situações informais. Já em um artigo científico ou relatório escolar, espera-se que o aluno utilize um vocabulário mais
técnico, ou seja, mais formal, e frases mais elaboradas. O texto pede isso, seguindo aquelas competências que nós observamos, como competência, coesão, e isso tudo é importante. Agora nós vamos fazer um resumo com os pontos mais chaves do que nós observamos nessa aula, certo? Então aqui vocês observaram que o que são esses registros, que são diferentes formas do uso da língua portuguesa. Vocês observaram o que é um registro formal, informal, um registro coloquial, um registro técnico, essa competência comunicativa e essa atualização dos registros. Então aqui o nosso foco foi vocês compreenderem o quê? Compreender o que é um registro dinâmico, os tipos de registro dinâmico, como a linguagem ela vai se adequando aos diferentes contextos e como produzir, certo? Então, como eu falei para vocês, se o professor passa um trabalho, um fichamento, um resumo, um relatório, você vai lembrar dessa aula de registro dinâmico, pontuando os pontos mais importantes, o que é mais necessário, se adequando ali à linguagem e até mesmo quando você estiver no seu momento ali de escrita pessoal, quando você estiver escrevendo, por exemplo, lá em um diário, em uma conversa de WhatsApp, então tudo isso vai auxiliando vocês. E também não esqueçam que a prática é essencial. Vocês observam a teoria e depois precisam seguir para a prática, certo? Então aqui estão as referências da nossa aula, tudo que foi estudado, pensado, elaborado, toda essa construção do slide, da videoaula, para chegar até vocês, certo? Então, muito obrigada pelo compromisso de vocês, pela atenção. Se ficou com alguma dúvida, volta aí o vídeo, pausa, faz as suas anotações, que é de suma importância. E eu conto com vocês nas nossas próximas aulas. E até mais e tchau, tchau!